Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou estudante da segunda série do Colégio Embraer e vou ser professora de História de vocês. Bom, o tema da nossa aula hoje é período regencial, que durou de 1831 até 1840, tendo uma duração de 9 anos. O período regencial foi um período de transição do governo de Dom Pedro I até o governo de Dom Pedro II. Bom, quando Dom Pedro I abdicou do seu trono aqui no Brasil e foi para Portugal, o seu filho tinha 5 anos de idade. E o Dom Pedro falou e deixou previsto por lei que o trono seria ocupado pelo seu filho quando ele completasse a maioridade. Então, enquanto Dom Pedro não completava a maioridade, o Brasil seria governado por regentes. Então aqui a gente vai ter um governo provisório até completar a maioridade de Dom Pedro. E, gente, é muito importante a gente saber que esse período foi marcado pela extrema instabilidade política. E daí a gente vai ter uma constante troca de regentes. Bom, o que eram os regentes? Os regentes seriam as pessoas que governariam o Brasil enquanto Dom Pedro não completasse a maioridade. Então, eles estariam ali atuando na governança do Brasil. Aqui a gente vai ter a regência trina provisória. A regência trina provisória tem esse nome aqui porque era composta por 3 regentes. Então, por isso que ela tem o nome trina. E a regência trina provisória, ela foi feita às pressas para combater o caos político. Bom, gente, vamos ter também a regência trina permanente, que também foi composta por 3 regentes, como vocês podem perceber por causa do nome trina, e ela foi eleita de uma maneira mais elaborada. A gente vai percebendo que essas regências, elas vão marcando a descentralização política. Nós vamos ter também depois uma regência una. Agora ela é una, ela tem esse nome una, porque foi composta por um regente. Então, agora não são mais 3, mas sim um. Vou lembrar aqui por um regente. Daí a gente vai ter o padre Diogo Antônio Feijó, que ele vai abdicar do cargo após 2 anos. Então, ele abdicou do cargo após 2 anos. E depois da abdicação que o Padre Diogo Antônio Feijó fez, quem vai governar vai ser o Pedro de Araújo Lima. Esse Pedro de Araújo Lima, ele vai simbolizar o início do regresso, porque ele vai adotar um regresso conservador. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre o interno conflito político-partidário de partidos políticos. A gente vai ter aqui os restauradores. Os restauradores era a galera que era mais fiel à monarquia e queriam a volta de Dom Pedro I. E a gente vai ter os liberais, moderadores e exaltadores. Os liberais moderadores, eles queriam que a monarquia atendesse aos interesses da elite. Já os liberais exaltadores buscavam o fim do quarto poder, que era o poder moderador, e buscavam a autonomia das províncias. Bom, o que era o quarto poder moderador? Bom, atualmente, o nosso governo é dividido em 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. Naquela época, esses poderes já existiam, mas eles tinham um poder a mais, que era o quarto poder moderador. Simplesmente, esse quarto poder se colocava acima dos outros 3 e era de uso exclusivo do imperador, que é a cara de um governo absolutista. Bom, galera, a gente vai ver também que o período regencial foi marcado por rebeliões regenciais, que eu aconselho vocês assistirem uma aula só de rebeliões regenciais, porque tem bastante coisa para estudar. A gente vai ver também que foi um período de muitas transformações. A gente vai ter o ato adicional. O que foi o ato adicional? O ato adicional foi um ato que implementava novas leis da Constituição. A Constituição, que é aquela maior lei que o país tem,
Então, essa mesmo, eles adicionavam novas cláusulas à Constituição. E a gente vai ver que o auto adicional, ele decretou que as cidades do Brasil que tivessem um determinado número de habitantes poderiam ter pessoas que votariam e elaborariam leis para a província. Gente, e esse fato vai marcar o chamado ápice da descentralização. Galera, vamos ter também a criação da Guarda Nacional, que era uma galera que era responsável por manter a ordem dos municípios. E a gente vai ver que eles vão atuar bastante no controle das rebeliões regenciais. E esse pessoal era uma galera que andava armada e eles conquistaram muito respeito, que eles vão até se tornar mais respeitados que o próprio exército. Bom, gente, caminhando para o fim da nossa aula, vamos falar sobre o último tópico, que é o golpe da maioridade. Mas o que foi o golpe da maioridade? O golpe da maioridade foi realizado pelos liberais, porque para eles era melhor que Dom Pedro II assumisse o cargo de imperador do que o país continuar naquele modelo regressista que estava. Mas o que o golpe da maioridade decretava? Bom, o golpe da maioridade foi um movimento que emancipou Dom Pedro II. Ou seja, aos 14 anos, ele se emancipou e falou que agora ele já tinha maioridade. Então foi um movimento que Dom Pedro se emancipou para atingir a maioridade. E daí, gente, ele já estava apto para governar o Brasil. Então, com o golpe da maioridade, vamos dar início ao segundo reinado, que foi o reinado de Dom Pedro II. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre período regencial. Espero que vocês tenham gostado. Bom, esse foi o vídeo. Tchau!